da Dorothea Werneck. A Dorothea Werneck, ela... Deixa eu ler o currículo dela, que é um currículo difícil, viu, gente? Não é um currículo fácil da gente ler, não. Da Dorothea Werneck, daqui a pouco ela vai estar conosco aqui. Então, ela é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, porque a Dorothea é mineira, embora mora em Brasília. Ela é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em economia pelo Boston College, ex-ministra da Indústria e do Comércio e também ex-ministra do Trabalho e do Turismo. Atualmente, a Dorothea ela é membro da Academia Brasileira da Qualidade, ABQ, é conselheira da Fundação Nacional da Qualidade e é ex-presidente da Apex Brasil. Então, a Dorothea vai estar compartilhando conosco aqui os desafios de ampliar o movimento da qualidade no Brasil. Vamos ver se a Dorothea já está pronta para falar conosco. Boa noite, Dorothea. Como vai você, mineira? Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos. Prazer muito grande, Dorothea. Primeiro, agradecer você ter aceitado o nosso convite e compartilhar com as pessoas que estão aqui, ou assistindo online, ou assistindo a gravação dessa live. A gente está fazendo com você hoje, iniciando um circuito de 6 lives, debatendo a questão da gestão da qualidade no Brasil. Ninguém melhor do que você, que conhece profundamente, você foi uma das protagonistas desse movimento da qualidade no Brasil. No início da década de 90, você foi protagonista do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e até hoje você atua, você está muito latente ainda nessa área da qualidade, então, com muito orgulho, muita honra que eu convidei você para iniciar esse circuito de lives. Nós vamos ter as 5 outras lives com colegas suas ou colegas seus da academia, e seguramente nós vamos sair desse circuito de live muito enriquecido, iniciando justamente pela sua apresentação de hoje, Dorothea. Então, obrigado. Você está falando de onde, Dorothea? De Brasília. Opa, cidade muito boa para a gente morar, não é, Dorothea? Então é isso, eu queria agradecer, Dorothea. Chuva. Aqui agora chuva todo dia. Então isso é bom demais. Brasília precisa de chuva, porque é uma cidade muito seca, não é? Umidade muito baixa em Brasília, é típico o clima de Brasília ser um clima mais de cerrado, não é? Dorothea, eu queria, antes a gente iniciar... 6 meses de chuva... Eu tinha uma curiosidade para tirar com você, talvez seja a curiosidade dos demais participantes aqui dessa live. Como é que você entrou nesse mundo da qualidade? Antes da gente falar sobre o tema de hoje. Foi uma experiência extremamente interessante, porque quando eu saí do Ministério do Trabalho, eu voltei para o IPEA. Eu me aposentei, inclusive, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E no IPEA tinha, naquela época, já mudou uma área, que era o SENDEC, que era de treinamento. E me deram lá uma salinha, eu fiquei feliz, me deram meio, faça o que você quiser, e eu descobri uma série de relatórios feitos pelo grupo da JUSE, que tinha dos japoneses que tinham vindo ao Brasil. E eram textos, tipo apostila em inglês, tá certo? E eu achei aquilo lá e comecei a ler, fiquei interessadíssima. E aí desdobraram em 2 coisas. A primeira foi que eu traduzi os textos para o português, e segundo, eu entrei numa loucura completa, como é meu natural até, que todo livro que eu lia tinha lá referência bibliográfica. E foi um autoaprendizado, né, nesse primeiro momento, de comprar livro e ler. E aí eu cheguei numa coisa que me marcou muito também, com Edson Vasmusa, que era da Ródia. Empresário, da Ródia. Da Ródia. E aí ele falou comigo, você está tão interessada nisso, você quer conhecer, né, como é que é, porque nós na Ródia já estamos fazendo isso. Passei quase uma semana lá com o Alckmin na Ródia, vendo na prática como era. E aí nunca mais eu larguei. Aí foi uma paixão completa. E importante para mim naquele momento de chegar e conhecer gente e começar a fazer. Mas muito bem, temos aqui, temos na nossa live um colega, inclusive, do MUSA, o Carlos Cardoso, apoiou o MUSA durante muito tempo no processo de qualidade da Ródia, que era um processo destacado, né? O processo de excelência da Ródia. Um abração para ele. O Cardoso está aqui. Agora temos também presenças ilustres aqui. Temos a sua colega aqui, Cosete Ramos, que vai estar conosco no dia 15, engrandecendo esse tipo de live.
Muito prazer estar aqui com a Cosete Ramos. Temos aqui o D'Artagnan, né? O Cláudio D'Artagnan, que ele coloca aqui como Data Barros, que inclusive, D'Artagnan, nós vamos sortear Nossa, 3 mãe, livros. que responsabilidade! Está vendo só você? Vamos estar sorteando aqui 3 livros do D'Artagnan, que foi cordialmente cedido pela Quality Mark, editora do Marromed, que está presente também aqui na nossa live. Então, temos aqui seu clube de fãs, viu, Doroteia? Nessa live de hoje. Deixa, se você me permite fazer um comentário. Eu li o livro do D'Artagnan, da autobiografia profissional dele. E o meu comentário para ele eu quero fazer de público. É impressionante. O livro dele é a história da qualidade, do movimento da qualidade no Brasil, sobre a ótica das empresas. É excepcional. Recomendo, né, de 0 a 10, 11. Certo. Outra coisa interessante é o canal de YouTube que o D'Artagnan tem, um canal muito bom, eu não conhecia. Olha, todo vídeo que eu assisto, que está nesse canal YouTube, que vocês podem assistir também, é o Data Barros, o canal Data Barros. Eu, particularmente, Doroteia, aprendo muito o conteúdo e a didática do Cláudio D'Artagnan. Eu me lembro que em 98, eu dei uma palestra lá em Salvador com a presença do D'Artagnan. Né? Então, eu fiz uma prévia, apresentação inicial, e o D'Artagnan depois fez a apresentação dele, foi aplaudido de pé lá em Salvador. Eu estou falando, Doroteia, de 98, né? A gente está falando aqui de 32 anos atrás. O D'Artagnan já era um expoente aqui no Brasil. A Cosete Ramos, que está aqui presente, também é um expoente. Eu não conheço ninguém mais energizada, mais vibrante, mais rica de conteúdo na área de educação que a Cosete Ramos, que vai estar conosco no dia 15 de março. Então, muita gente boa, vocês todos estão convidados, não podem perder, porque nós vamos dar um certo movimento a esse tema de gestão da qualidade aqui no Brasil, que é o propósito desse ciclo de lives, apoiado, inclusive, pela ABQ, na pessoa do Eduardo Guaranha. Então, temos aqui vários convidados elogiando o seu trabalho, né? E com a maior expectativa sobre o que nós vamos apresentar aqui. Mas eu vou lançar a pergunta que vai ao encontro do nosso tema de hoje, que é essa questão do desafio que a gente tem, Doroteia, de ampliar esse movimento da qualidade no Brasil. A gente está falando do ano 2021. E aí me lembra aquela corrente, aquela onda muito interessante, que, inclusive, hoje eu sou consultor da qualidade, desde 95, em função dessa corrente que aconteceu no início da década de 90, com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Claro que aqui nós não é um ambiente para a gente discutir quais foram os fatores que levaram o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade hoje não mais existir, mas eu queria saber de você o que é que esse movimento representou no Brasil na época que você foi protagonista. Então, vamos lá. Quer dizer, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Que foi o começo ali, 1990, e foi uma resposta a enormes desafios que as empresas brasileiras estavam enfrentando. Nós estávamos em crise econômica, naquele momento, inclusive, foi a saída do congelamento, todos aqueles programas de combate à inflação de forma forçada, entre aspas, e, ao mesmo tempo, a abertura da economia. Então, as empresas estavam se sentindo brutalmente desafiadas, e foi um momento que, mais do que isso, já tinha uma história desde a década de 80 de ferramentas da qualidade vindas especialmente da experiência japonesa, mas também tinha da experiência americana e da experiência europeia. Então, pegou ali num momento, eu acho que exato, de envolver as empresas e colocá-las nessa posição. Eu lembro que o começo da minha, vou dizer assim, da minha atuação na prática, né? Que eu estava na Secretaria Nacional de Economia e nós éramos a Secretaria Executiva do PPQP. E, concomitantemente, eu fiz uma das outras maluquices da minha vida, mas que eu tenho um carinho todo especial, que nós tocamos as câmaras setoriais. E as câmaras setoriais tinham na sua agenda
né, o ganho de competitividade das empresas brasileiras. Então, fazia parte, eram tripartites, tinha pessoal do governo, tinha, obviamente, as empresas, e tinha também, em quase todas as câmaras, chegaram a ser 35 câmaras que nós trabalhamos, tinha também a participação de trabalhadores. Então, nós começamos a botar uma agenda, e nesta agenda incluía fazer seriamente, para valer, introduzir todas as ferramentas da melhoria de gestão da qualidade. E isso foi uma coisa que espalhou que nem fogo aí, tudo quanto é lugar, e então, inclusive, a gente passou a chamar de movimento da qualidade. Tinha uma participação muito grande do governo, naquela época também era Ministério da Economia, né? Você tinha o secretário nacional da Fazenda, o secretário nacional do Planejamento e a Secretaria Nacional da Economia, que era onde eu estava. E a gente fazia as coisas todas a 4 mãos, né? A 6 mãos, a 8 mãos. Então, foi uma experiência extremamente rica e que deu um salto, vamos dizer assim, um conjunto enorme de empresas. Foi super interessante. Certo. Agora, outra curiosidade, o que é que serviu de lição, Doroteia, para a gente tirar dessa experiência que foi feita, que teve lá o prêmio, né? O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. O que é que a gente pode tirar de experiência? Olha, talvez seja pegar da minha experiência, né? Uma realização concreta, onde se buscou trabalhar de forma tripartite. E isso foi muito importante, né? Inclusive, a ideia de você ter uma atuação forte do governo, ao mesmo tempo, a atuação forte dos trabalhadores, uma atuação forte das empresas, mostrou que até coisas que a gente achava que era impossível, foi possível fazer. Esta predisposição para abraçar, né, esse desafio, ela é muito importante. E eu não sei se hoje, até já vou me antecipando aqui, que você quer falar sobre hoje e futuro, hoje eu tenho certa dúvida forte de que a gente não tem ainda essa preocupação ou esse envolvimento das lideranças de governo, seja federal, estadual, municipal, para retomar uma ação como essa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é essencial, né? Quer dizer, talvez o foco nosso seria de mostrar o que que foi feito, como exemplo, mas nada do que isso, mas o que pode ser feito para a gente melhorar a qualidade de vida das empresas e das pessoas aqui no Brasil. Os desafios que estão aí colocados por conta, eu sempre boto 2 coisas. Uma é a pandemia, né? A gente tem que saber como é que nós vamos refazer esse país e o mundo depois de uma experiência tão louca como essa. Então, isso aí é extremamente importante. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que nós estamos na era digital. E a era digital, que já vinha vindo, né, também desde meados de 90, acentuando depois de 2021, tá certo? 2000 até 2020 já vinha vindo, com a pandemia ela acelerou. Então, são muitas questões que estão colocadas para nós de como é que é um mundo desse, desde questões ligadas à segurança digital, até novas tecnologias, como a IoT, né, tecnologia das coisas, inteligência artificial e tudo isso, afeta a vida nossa. E aí, uma vez mais, eu estou ampliando. Afeta as empresas de uma forma monumental, afeta o tipo de trabalho. Agora nós estamos aí com o home office, o trabalho em casa, que também já é uma novidade. E mais do que isso, essa velocidade de novas tecnologias tem que ser levada em conta
na hora que as empresas estão pensando no futuro, né? Eu acho que nem a pandemia, nem as novas tecnologias são coisas que a gente podia claramente antever o que ia acontecer. E está acontecendo. Então, acho que nos coloca numa perspectiva extremamente desafiadora. É claro, Dorothea, dificilmente eu vivenciei muito de perto. Eu trabalhava numa empresa que a gente implantou a qualidade total com apoio lá da Fundação Cristiano Ottoni, do Falcone, uma consultoria japonesa, da JUSE, e a gente tinha ali uma convergência de fatores, né? Então, nós tínhamos o programa Plano de Qualidade e Produtividade, liderado aí pelo governo, você foi protagonista desse programa. Nós tivemos o início, a fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, junto com o próprio Prêmio Nacional da Qualidade. Nós tínhamos a Fundação Cristiano Ottoni liderando esse movimento de TQC no estilo japonês, na pessoa do Vicente Falcone. Então, tivemos essa convergência de fatores, junto, evidentemente, com a abertura de mercado, que propiciou tudo aquilo que você teve muito próximo e que eu fui aí na onda, e graças a isso, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria chamada PDCA Consultoria, em homenagem justamente a esse movimento da qualidade, nada mais justo que um nome como PDCA. Agora, apesar da gente não ter essa convergência de fatores hoje, principalmente quando a gente fala no campo de governo federal, dificilmente a gente vai ter uma iniciativa como essa, que aconteceu na década de 90, mas dentro dos desafios, que é a nossa proposta da live hoje, como é que você enxerga o desafio para nós que estamos nesse movimento, para que a gente consiga fazer com que as empresas privadas, as organizações públicas, nas suas limitações, evidentemente, sem ter essa convergência de fatores, avance e resgate até essa metodologia, que é uma metodologia consistente, ela leva ao sucesso, obrigatoriamente, principalmente onde você depende de gestão de processos, onde você tem pessoas fazendo parte de todos esses processos, principalmente na área de serviços. Então, hoje, como é que você vê o grande desafio para nós resgatarmos parte daquele movimento que você foi protagonista? Eu acho que o primeiro passo respeitando o princípio importante de toda a gestão da qualidade, que tem que começar de cima para baixo, né? Se a liderança, que são os CEOs, os proprietários e a gerência não estiver envolvida, é muito difícil você levar isso para toda a estrutura da empresa. Então, eu acho que o primeiro passo é uma conversa extremamente séria, extremamente importante, de buscar entender o momento que nós estamos vivendo e tentar redesenhar a estratégia das empresas, né? Vários fatores me levam a afirmar o que eu estou dizendo aqui. Primeiro, tradicionalmente, todas as nossas ações ligadas a melhorias na qualidade de empresa tem aquela frasezinha de tratar bem o consumidor, surpreender o consumidor. Mas nós estivemos sempre muito mais preocupados que o serviço prestado e a qualidade do produto eram essenciais como forma de cativar esse consumidor. O que eu chamo a atenção, que agora já está acontecendo, é que o perfil desse consumidor também está mudando. Né? O perfil do consumidor está mudando na medida em que ele também hoje está preocupado, por exemplo, como é que a empresa se comporta em relação ao meio ambiente. Que material que ela está usando? Ele é descartável? Ele é reaproveitável dentro da lógica de uma economia circular? Eu estou comprando um produto que por trás dele tem trabalho escravo ou não? Então, são questões que hoje estão sendo colocadas pelo consumidor e que muda, de certa forma, as ações que nós podemos e devemos levar à frente dentro da empresa. Tem outras questões que estão igualmente importantes, né? A pergunta, por exemplo, hoje, cada vez mais você está trabalhando na proximidade com as empresas que fazem suas peças, partes e componentes.
A empresa está ajudando nisso? Outro dia eu vi uma live extremamente interessante de uma empresa, e não é brasileira, que trabalha na produção de chá, tá certo? E ela faz um trabalho extremamente interessante com as pessoas que produzem o chá. Ela leva a ação da empresa além de simplesmente saber se aquele insumo que ela está recebendo, que é a folha de chá, está boa ou não está boa. Ela quer saber se as pessoas que estão vivendo naquele local, produzindo aquele chá, têm um mínimo de qualidade de vida. Se a remuneração é justa para o chá que eu estou comprando. Se a empresa pode fazer alguma coisa de apoiar a ação comunitária com educação, com treinamento no local. Então, essas são questões novas que estão colocadas e que eu acho que nós que lidamos com empresas, que estamos dentro das empresas, temos uma interlocução extremamente importante para ouvir isso, né? E eu nem quero falar de coisas mais complicadas. Por exemplo, como é que é o sistema de remuneração dos acionistas? Tá certo? É primeiro me dar o meu, que sobrar faz investimento? Ou nós temos que pensar de formas alternativas, como já existem, já estão acontecendo, que, por exemplo, a remuneração não é em cima do lucro, mas é um percentual da receita. Porque aí você garante a remuneração do acionista, mas não fica naquela coisa de, se sobrar, eu vou fazer alguma coisa que extrapola o âmbito da minha empresa. Então, é um desafio, Haroldo, é um senhor desafio. O Moisés Ramos, que agora melhorou, agora eu liguei o áudio meu. O Moisés Ramos esteve aqui conosco compartilhando a sua experiência, ele é o coordenador de TPM da Embraer. Independente da gente ter um programa macro como esse, de qualidade, pegando assim todo o governo federal, empresas, ele fala aqui de coisas muito simples, como a questão de metodologia de solução de problemas em órgãos governamentais, né? Então, como fazer com que esses órgãos governamentais utilizem ferramentas muito simples, que são as metodologias de solução de problemas, né? Desde aquelas ferramentas tradicionais da qualidade, depois que faz parte da metodologia do PDCA, a gente não percebe nos órgãos públicos esse tipo de ação sobre os problemas do dia a dia. Então, nós continuamos com índice muito baixo, segundo aqui o Moisés, de qualidade nos órgãos públicos. Você acha que isso aí se deve a quê, Dorothea? Pela sua experiência, inclusive na área pública. Primeiro o seguinte, dizer para o Moisés que existe, sim, tem vários programas que foram feitos ao longo dos últimos 10, 20 anos, exatamente centrado em processo, muitos deles até com consultoria do próprio Falcone. Qual é o problema do setor público? É a rotatividade da gerência. Então, todo mundo sabe, a Embraer conseguiu fazer o que fez, que é um espetáculo, porque tinha uma linha que não teve interrupção ao longo do tempo. Quando nós estamos falando de gestão pública, nós estamos falando de 4 em 4 anos, no máximo, tudo muda. Então, aí, parte do gerente sai de um lugar, vai para o outro, não tem interesse naquela atividade, aquilo muda. Tem uma coisa pior ainda, que é a ideia de que se veio da gestão anterior, então eu vou parar com ela e vou fazer outra coisa, né? Eu não vou valorizar o que o outro fez, que era de partido de oposição. Então, é realmente complicado. Agora, ao mesmo tempo, muita coisa já avançou, e se você consegue, e sempre foi meu sonho, né, e tentei algumas vezes fazer isso, até o 5S nós implantamos quando eu era ministra da Indústria, Comércio e Turismo, né, lá e foi um evento, aí só que foi embora e acabou, tá certo? Então, existem, se você consegue baixar, né, em vez de envolver presidente, ministros ou governadores, secretários, tá certo? E botar no nível do pessoal permanente, você tem mais possibilidade que esse seja um trabalho que tenha continuidade. Como eu vou repetir, em muitos órgãos públicos, a coisa foi à frente, né?
Hoje a gente chama de outra coisa, hoje você vê várias iniciativas de, entre aspas, desburocratização, né? Mas que, no fundo, é simplificar a vida para o cidadão, né? Que tem o seu lado, você pode reescrever isso como atendimento ao cidadão, portanto, atendimento ao cliente, né? Mas, infelizmente, é uma situação completamente diferente do que é a gestão de uma empresa privada. E você vê o que é uma visão, né? Porque nós temos aí, inclusive, o comentário do Ricardo Morilovski, que ele faz uma menção a talvez, né, Dorothea, da ABQ seja a pessoa hoje, seguramente, mais respeitada no campo de empresário, além, evidentemente, do Jorge Gerdau, que é o Osiris Silva. Então, é difícil a gente, inclusive, desvincular o sucesso da Embraer ao Osiris Silva, que, inclusive, teve agora um vídeo muito bem elaborado, muito bem produzido, em desenho animado, né? Contando um pouco dessa trajetória bem sucedida. Aniversário dele. Do nosso querido Osiris Silva, uma figura que faz parte da ABQ, é seu colega da ABQ, vamos assim, a presença dele engrandece a ABQ, nada mais justo do que isso, e muito bem lembrado pelo Ricardo Morilovski, porque a visão que teve o Osiris Silva, até hoje, tem frutos dessa visão que ele teve e da própria gestão, quando ele esteve à frente por muito tempo, à frente da Embraer. Então, muito bem colocado aí, Ricardo Morilovski. Temos mais colocações feitas aí, por exemplo, o Josmir Rocha, ele coloca aqui, tão qualificado no setor público de muitas empresas seguir o exemplo da Embraer. Como é a política da qualidade dessas empresas, já que é sabido que de tempos em tempos muda o comando? Então, Dorothea, a pergunta primeiro é o seguinte: existe pelo menos algum tipo de política de qualidade de maneira generalizada no serviço público, principalmente o federal? Apesar de você ter enfatizado o federal, eu vou começar por até te anotado aqui, que talvez onde funcione melhor seja nos níveis inferiores de governo. Certo? Tem cidades, tem estados, e aí o governo federal. É mais fácil você ver, por exemplo, uma coisa que pegou, até porque teve continuidade de gestão de governadores, foi o programa de educação do estado do Ceará, que hoje está colhendo frutos, né? Está entre as melhores escolas públicas, muitas são no interior, né? No interior do estado do Ceará, e que foi um trabalho que começou até com o Falcone, tá certo? Isso. Mas ali, como você teve um governador dando continuidade ao trabalho do anterior, você conseguiu fazer isso no âmbito do estado. No âmbito federal, o difícil, eu repito o que eu falei, sai um, entra outro e muda tudo. Faz reforma administrativa, o Ministério A vira B, e vira C, e vira D, ou então acaba, cria um troço novo. Então, o desafio de fazer uma gestão que tenha continuidade no estilo de uma Embraer é muito difícil. Né? Eu tenho... Vocês têm feito a qualidade de ver as coisas como elas são, né? Então, é muito difícil de você conseguir isso. Talvez o desafio seja interessante começar, para todo mundo, que deve ter gente aí do Brasil inteiro, é começar com esse apoio ao governo local. Né? A contribuição que pode ser dada por um especialista, né? Gente que chega, igual o seu caso, Haroldo, que você me comentou da sua especialidade aí no 5S, de chegar numa prefeitura e falar, olha, se fizer isso, faz isso, se fizer aquilo, aquilo. Tem histórias ótimas de prefeitura, tem um engenheiro, que não sei qual foi o problema que ele aprontou na cidade, que ele acabou sendo condenado à prestação de serviços voluntários, e botaram ele na prefeitura. Ele fez uma revolução na prefeitura, porque ele não conseguia, ele via as coisas, falava, gente, se em vez de fazer assim, fizer assado, vai ser muito melhor. E o pessoal deu espaço para ele, e ele fez uma contribuição absolutamente monumental, cumprindo pena, tá certo? Eu acho essa história ótima. Então, nós todos, acho que podemos, assim, no nosso, né, círculo
de influência, né, de poder fazer esse tipo de contribuição. Para governos estaduais, é um pouco mais pesado. Então, Minas, por exemplo, tem, eu acho que é 5.560 municípios. Isso é uma loucura. Sim. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é quando tem relações intermunicipais, né? Por exemplo, quando eu tive uma experiência no governo de Minas, na Secretaria de Desenvolvimento. Você tem um problema de saneamento, que é um problema que está agora acontecendo. Então, uma parte do subproduto do saneamento é a produção da energia, tá certo? E só que para você ter uma área de lixo que vai gerar o suficiente de gases para poder fazer uma geradora de energia, você precisa de ter 10, 12, 15 municípios. Uma vez mais, o nosso conhecimento, o nosso trabalho de fazer com que haja esse acordo entre os prefeitos, olha o que é a dificuldade. Tem que ter acordo entre os prefeitos. De ter um local onde seria feito esse depósito do lixo, e a partir daí você fazer, e tentamos fazer uma PPP, que infelizmente acabou não dando certo, né? Mas de fazer isso com um grupo de municípios. Então, eu acho que são essas oportunidades que devem ser vistas, porque se você começa a ter resultados, se você começa a conseguir fazer alguma coisa, o exemplo ajuda muito a convencer que é bom, dá para continuar, dá para fazer mais coisas. O Fernando Silva, que é um empresário lá do Ceará, ele vai fazer uma colocação aqui, Dorothea, mas se me permite, que você falou de continuidade de governo, mas tem que ser uma continuidade de um governo que tenha projetos. Não adianta continuidade de um governo ou de um gestor de uma empresa que não tenha um projeto sólido. Então, ele está comentando aqui em relação ao governo que nós tivemos de 16 anos, né, o governo do PT, e que a gente não teve um resultado sólido dessa gestão. Não estou nem entrando no lado político ou no lado jurídico da coisa, mas no lado de competência mesmo de gestão, que nós não tivemos um projeto, na verdade. Isso pode acontecer também com empresa privada, onde você tem um gestor lá. É muito comum, inclusive, em empresas familiares, que você tem um gestor ali de 30, 40 anos, mas não tem um projeto sólido, consistente, inclusive focado no mercado, né? Está atento ao mercado. Então, o Fernando faz essa colocação, eu estou me antecipando mas eu gostaria, de qualquer maneira, se você complementar essa pergunta que foi feita aí pelo Fernando Silva. Ele está falando lá de Fortaleza, é um empresário lá de Fortaleza. Ele tem toda a razão, quer dizer, isso aí não é privilégio de governos, não. Por isso que eu estava dizendo antes, Fernando, né? Estava dizendo antes, Fernando, que um papel nosso, nós que somos pessoas da área de qualidade, é tentar desenhar com a empresa um projeto. Tentar fazer com que a empresa perceba o que é importante para a sobrevivência, para a prosperidade dessa empresa, que ela tenha foco. Mesmo que hoje, como eu disse, nós estamos na era das mudanças velozes, rápidas, né? A era digital somada com a pandemia, somada com essa confusão que nós estamos vivendo. Nós temos que ter muito mais do que um planejamento estratégico, como a gente teve no passado, era possível. Como é que funcionava? Você pegava aquele monte de informação sobre como é que o mundo, como é que tinha acontecido as coisas nos últimos 5, 10, 15 anos, projetava para o futuro e dizia: a minha estratégia para chegar onde eu quero vai ser isso. Coisas positivas e negativas. Hoje, né, para a gente ter a base de dados sobre o que aconteceu no passado, atualmente é 1 ano e meio. Certo? Então, qual é a alternativa que está sendo colocada? A alternativa é você ter foco, né? O foco dizer assim: eu quero chegar lá. O caminho que eu tenho que percorrer para chegar onde está a minha meta, ele tem que ser tremendamente flexível para poder se adaptar a cada novidade que aparece. Né? Tem empresa, por exemplo, que está sólida no mercado. Imagina, nós todos conhecemos o caso da Kodak, né? De empresas que faziam máquina fotográfica,
que, de repente, apareceu o celular, né? Apareceu isso com a mágica que faz isso. Tiveram que se reinventar numa velocidade monumental, né? Então, hoje, atualmente, está acontecendo a mesma coisa. Eu estava conversando antes com o Haroldo, né? O desafio que está sendo colocado para a empresa automobilística com carro elétrico. Como é que você muda isso de uma hora para outra? Então, o foco é: quero ter um produto competitivo no mercado, com as mudanças que estão acontecendo na tecnologia, na digitalização, na inteligência artificial. Então, meu foco é esse. Agora, onde é que eu tenho que me adaptar? Vai ser trimestral, se não for mensal. Permanentemente você está tendo que buscar. Eu termino dizendo, empresa familiar tem mais problema do que isso. Porque empresa familiar é aquele negócio que veio do meu avô, está no meu pai, está na minha geração, eu estou querendo deixar para meus filhos, e aí acumular as receitas, os lucros, né, é uma coisa que pesa muito. Talvez, nesse caso, já combinar com a empresa quando é que ela vai vender e vai herdar tudo que tem que herdar, mas deixar ser uma empresa que funcione no mercado. Agora, o Ricardo Morri Lopes, ele faz uma colocação aqui, Dorothea, que eu acho muito pertinente, né? Nós temos aí a China como um país, hoje é a segunda maior economia mundial, ultrapassou, há um certo tempo, já a economia japonesa, que era a segunda, que na década de 80 ultrapassou a economia alemã, não é? E foi ou não foi um projeto bem sucedido, né, do governo chinês, junto com as próprias empresas? Evidentemente, lá nós temos um sistema um pouco diferente do sistema dos países tradicionais, europeus, americanos, próprio Brasil. Mas você não acha um case muito de sucesso isso que aconteceu na China? Primeiro, investindo fortemente em educação, né, e depois tendo esse projeto que começou lá atrás, 40 anos atrás, e que hoje está aí dominando, basicamente, que vai dominar dentro de pouco tempo, o mercado mundial. A China é um caso muito especial, né? Inclusive, o próprio regime dele, ele se autodefine como capitalismo de Estado, né? E ele passou por várias etapas, por várias fases. Começou num momento extremamente complicado, com a grande proporção da população rural, tendo como meta levar essa população para as cidades. Hoje já avançou tremendamente, de 50% já está, acho que em 20% só no meio rural, ou um pouquinho mais. E usou uma estratégia que era a seguinte: abrir o país para o investimento externo, desde que tivesse transferência de tecnologia e fosse voltado para a exportação, em parceria com o governo ou empresas chinesas. Isso foi crescendo, né? A primeira etapa foi a etapa da exportação. Quando entrou uma segunda etapa, que foi a ênfase no investimento em infraestrutura, fizeram coisas absolutamente inimagináveis, de quilômetros de transporte, especialmente de trem, transporte ferroviário, com tecnologia de ponta. Então, o investimento sustentou esse crescimento, que foi durante muito tempo uma média de 10%. Entrou numa terceira fase, desses 40 anos, que foi, já que cresceu muito, já que gerou emprego, já que teve crescimento das empresas e dos investimentos, passou a ser uma ênfase, como está hoje, em consumo. Que eu não sei até que ponto que a China consegue fazer perdurar esse sistema dele, apesar de que, tem que deixar claro, não é que sai de uma coisa, para com ela, tem outra, vai somando. Então, ela ainda faz muito investimento, agora ela está fazendo muito investimento estrangeiro, né? Está indo, especialmente naqueles países onde tem a produção das suas matérias-primas básicas, seja ela commodities, seja ela de minerais. Então, a China é um modelo. Agora, é muito difícil de você copiar, né? Quer dizer, você imaginar, tem coisas da experiência chinesa que dá para ser. A ênfase na educação de básica, ela é
genial. A Índia, concomitantemente, fez uma coisa diferente, que foi educação, mas a ênfase no ensino superior. Tanto é que eles têm, em termos de tecnologia de computação, um negócio bastante avançado. Mas eu prefiro, e acho que deu mais certo, o sistema de educação chinês. Mas é por aí. Tenho que olhar e ver o que dá para aproveitar. O Carlos Cardoso, que é o nosso amigo da Ródia, que deu todo o apoio ao MUSA no projeto lá do PROEX, projeto de excelência, que é o programa da Ródia ali, muito bem sucedido na década de 90, ele faz uma colocação, Doroteia, a gente tem um regime democrático, e nós temos que respeitar esse regime, nós temos 3 poderes teoricamente equilibrados, né? Só que no caso do poder legislativo, basicamente nós temos 40 partidos ali, não é, que dificultam boa parte das decisões fortes, impactantes do governo, passa também graças a Deus, é um regime democrático, né? Mas passa também pelo crivo desses partidos. Você acha que, numa situação como essa, ou num cenário como esse que nós temos no Brasil, onde o Congresso ele tem muita representatividade de vários partidos, é possível ter um projeto que tenha uma certa convergência de interesses para a questão da gestão pela qualidade, tendo esses interesses divergentes dos diversos partidos e tendo que o governo federal tem que negociar com esse partido para ter projetos aprovados? Deixa primeiro um grande abraço para o Cardoso, uma maior admiração e respeito. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa, Cardoso. Quando a gente fala em poder, você falou que os poderes equilibrados, pelo menos na Constituição está assim, a gente está pensando em executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que na hora que a gente fala de poder, no sentido mais nobre da palavra, que poder fazer, que eu acho que esse que é o sentido de ter poder, né? É poder fazer alguma coisa, nós não podemos deixar de fora o poder representado pelo setor privado e o poder representado pelas associações e suas organizações sociais, ou seja, por nós, cidadãos. Eu tenho esperança, né? Me surpreendeu, porque não é uma coisa comum. Há pouco tempo atrás, talvez 3, 4 meses atrás, teve uma iniciativa dos ex-presidentes de Banco Central e ex-ministros da Fazenda, gente que é hoje do setor privado, fazendo um documento dando a devida importância à coisa da preservação ambiental e o mal e foi na época ali do Pantanal e na Amazônia, dizendo da importância do cuidado do meio ambiente para o país como um todo e para a sua imagem no exterior, né? Nós, enquanto sociedade, nós também estamos muito mal organizados, e não é só partido, não é só botar um voto, né, e achar que quem nós elegemos vai representar a gente. Não. Uma vez mais, a ação das pessoas nos seus locais, nas suas cidades, nos seus bairros, ele tem um poder muito maior de influência do que a gente pode imaginar. E a gente não está acostumado com isso. Até o trabalho voluntário é uma coisa que o Brasil ainda, agora, com a pandemia, parece que está aumentando. Então, agora deixa eu chegar no governo federal, né? Quando foi feito o programa de PBQP, isso veio como consequência de iniciativas do setor privado e de empresas tipo a Cristiano Ottoni, que vinha vindo desde a década de 80. Você já tinha uma massa de gente pensando sobre o assunto extremamente importante. Quando teve a mudança para o governo Collor, houve um grupo até que veio da Petrobras, né, que colocou isso, estruturou de uma forma que virou um programa de governo. Foi numa transição. Com isso eu estou dizendo assim, que é mais fácil isso ser retomado quando você tem isso num programa de governo, numa mudança, né, de 4 em 4 anos. Obviamente, tem o problema que eu já falei atrás, pode durar 4 anos, depois também acaba, tá certo? Então, faz uma fusão aí e a coisa vira outra coisa, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto que eu estou chamando a atenção é que se a gente não está preparado
para a coisa acontecer, pelo setor privado, pelas empresas de consultoria, pelas pessoas, é muito difícil que uma iniciativa que venha de um pequeno grupo dentro do governo tenha o sucesso que a gente está esperando. A não ser que todo esse planejamento, toda essa programação, da gente voltar a dar ênfase à gestão de qualidade, já seja elaborada em parceria com o setor privado, com as lideranças da área. Aí é possível pensar que a gente pode chegar numa coisa, e obviamente, chama uma representação do Congresso desde o seu início, tá certo? Os parlamentares participavam das minhas câmaras setoriais. A grande negociação nossa do acordo automotivo tinha representantes, tinha deputados que estavam lá o tempo inteiro com a gente, inclusive, em determinado momento, quando eu estava usando 2 bonés, eu estava coordenando as discussões do acordo automotivo e, ao mesmo tempo, eu estava representando o governo, chegou numa hora que teve a posição do setor privado, a posição do governo, e eu falei, agora eu não posso fazer as duas coisas. Eu pedi para o parlamentar fazer isso, tá certo? E virei um lado específico, que era o lado de governo. Então, você encontra pessoas dentro mesmo sendo essa confusão, essa balbúrdia, a gente tem condição de achar pessoas que assumem lideranças para temas novos. Muito bem, o Mahomed, ele já tinha comentado anteriormente, postei o comentário dele aí na nossa live, que hoje nós temos, Dorothea, pessoas como você e outros acadêmicos, outras pessoas que estão fora da academia, que já vivenciaram, têm massa crítica, sabem, inclusive, da metodologia, mas eu queria saber também, na sua opinião, teria que ter um articulador, uma instituição articuladora de um movimento, para a gente ter uma certa convergência de esforços, não ficasse esforços divergentes, e que fosse em direções diferentes, e com isso a gente perdesse sinergia. Você acredita que uma instituição, eu não vou dizer que ela seria a única, mas uma instituição como a Academia Brasileira da Qualidade, da qual você faz parte, liderada pelo Eduardo Guarani, poderia começar a fazer uma articulação nesse sentido? Uma coisa que tenha um resultado, inclusive, de médio e longo prazo? O primeiro passo já foi dado pela liderança do Guaranha, que foi uma conversa entre Academia Brasileira da Qualidade, Fundação Nacional da Qualidade e o Movimento Brasil Competitivo. São hoje as 3 organizações nacionais que têm a sua ação e a sua contribuição para fazer coisas junto. Eu espero que isso continue caminhando, foram várias trocas aí de ideias, Zooms, reuniões, e que eu acho extremamente interessante da gente continuar trabalhando dentro dessa linha de compartilhar. O MBC tem uma linha muito interessante, porque tem uma atuação junto ao governo, que nem a Fundação Nacional da Qualidade, nem a ABQ tem, então ela tem a sua contribuição enorme para dar. A Fundação Nacional da Qualidade tem metodologia, tem programas, tem treinamentos, tem liderança, que também é muito importante, e nós, da Academia Brasileira da Qualidade, temos essa visão um pouco mais abrangente, e eu brinco lá com o meu pessoal, no dia me convidaram para participar da BQ, com muito orgulho que eu participo. Eu falei, gente, isso aqui, a idade mínima ali, né, a idade média deve ser 75, 80 anos. Então, nós temos a história, nós temos a experiência, nós temos os sonhos realizados e os sonhos não realizados. Então, eu acho que é uma parceria que, sim, o Mohamed tem razão, pode ser uma forma da gente levar cada vez mais essa ideia à frente. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria uma resposta rápida, é uma curiosidade feita aqui pelo Marcelo Ramos, Dorothea. O que é que você acha das certificações típicas ISO? Né, que ele falou aqui certificações na área da qualidade, mas eu colocaria aí a ISO 9000, a ISO 14000 e a ISO 45000. O que é que você acha com relação a essas certificações, de maneira resumida? Qual é a sua opinião? Eu te dou duas coisas que eu acho que a certificação é importante. A primeira é que ela é um roteiro
de gestão. Muito bem. Né? Mas, especialmente a ISO 9000, você... Né? Se você tem a ISO 9000, a ISO 14000, que é de meio ambiente, você pega ali os requisitos da norma, isso é um roteiro para você usar dentro da sua empresa, quer dizer, é uma ferramenta. A outra coisa é que a ISO, ela é um cartão de visita, tá certo? A ISO e outras certificações. Isso facilita no seu processo de venda e facilita no seu processo de compra. Né? Se você tem um fornecedor que é certificado, você até gasta algum tempinho para ir lá ver se é assim mesmo e tal, para conhecer no primeiro momento. Mas já te ajuda, né? De saber que aquela empresa obedece certas normas e, portanto, ela te respeita. E vale para a sua empresa ser respeitada por terceiros. Eu queria, Doroteia, mais uma vez te agradecer. Uma coisa que eu admiro muito em você, além do seu conhecimento, a sua formação, experiência, a sua simplicidade, típico, inclusive, dos mineiros. Você é uma pessoa muito simples. Agradeço muito você estar aqui compartilhando toda a sua vasta experiência com os participantes dessa live que estão assistindo online. Eu estou assistindo essa live gravada, ela fica no YouTube gravada. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais para depois eu me despedir aqui dos nossos participantes da nossa audiência. Bom, eu vou terminar, obviamente, agradecendo, né, ao Haroldo pelo convite, a vocês que assistiram, e deixar aqui talvez uma mensagem que a gente, nós que estamos no ramo há muito tempo, a gente sabe da importância de lideranças, né? E a liderança é algo que é importante para uma empresa, mas é importante na transmissão de novos paradigmas, de novas culturas, de novos comportamentos, de visão de mundo. Então, que cada um de nós, e eu estou dizendo nós que estamos aqui na telinha, e nós que estamos aí assistindo, podemos ser líderes nesse momento que exige muito de todos nós, que é de desenhar esse novo mundo que nós estamos entrando nele. Boa noite a todos.